Estou precisando ouvir hoje suas palavras consoladoras. Meu marido foi operado de aneurisma cerebral há 22 anos. Somos casados há 39. No início, sua sequela motora era pequena. Com o passar dos anos, o deixou na cama. Já faz uns 4 anos. Ele é uma pessoa esclarecida, mas tudo isso o deixou depressivo. E ele me culpa pela situação e acaba me tratando muito mal, cada vez mais. E aí, Jorge? Bom, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que a depressão é uma doença. E sendo uma doença, ela traz sequelas no processo da nossa emoção, da nossa emotividade. Então, quando a depressão alcança a pessoa, não é somente no espaço estreito da depressão que a gente vai perceber a presença da doença. Nós vamos perceber a presença da doença também em outros aspectos. A pessoa ficou depressiva, ela não rende no trabalho como rendia antes. Por quê? Porque a depressão roubou dela o prazer de produzir, de construir, de fazer. Ela deprimiu, ela perdeu o prazer de arrumar a casa. Mas a casa ela sempre gostou. A casa é dela, mas ela não gosta mais, não sente mais prazer. Então, a depressão, ela se irradia nas relações que o indivíduo tem, nos diversos flancos em que ela se relaciona. E seria impossível que uma pessoa verdadeiramente deprimisse e não apresentasse consequências na relação com os familiares. É muito comum a pessoa que se torna depressiva, ela apresentar algumas características que dizem respeito à irritabilidade. Por quê? Porque os familiares, eles têm muito a tendência de quererem que a pessoa saia do estado da depressão instantaneamente. Então, os familiares dizem, mas não é possível que você está de novo aí, mas vamos levantar, você não pode ficar assim, levanta, você vai ficar pior. E a última coisa que o depressivo quer, sabe o que é? Conselho. Depressivo odeia conselho, porque ele sabe o que ele tem que fazer. O depressivo sabe, ele tem consciência, mas ele não consegue. Vir a ele para dar o conselho daquilo que ele sabe só o irrita. Porque diz, eu sei, mas eu não vou fazer porque eu não tenho forças. Só que quem está ao lado, às vezes não tem a habilidade de dizer, olha, vamos aqui. Em vez de reclamar, fazer a ponte para tirar a pessoa. Ao invés de dizer, mas você não pode ficar no quarto, ter uma estratégia positiva do tipo, olha, eu estou indo na casa de fulano, vem comigo, vamos tomar um banho para a gente poder ir. Vamos fazer a barba para poder ir, vamos embora, vamos lá, vai ser bom, vamos no aniversário. Então, trazer frases positivas em vez de você não pode ficar assim, você não pode ficar desse jeito, você não pode passar, você não pode, só irrita. Então, esse comportamento que o seu marido está apresentando, ele é plenamente esperado. Processo depressivo, ele leva a uma irritabilidade, a um isolamento, à tentativa de não querer estar próximo das pessoas porque elas vão criticar. E, de certa maneira, há uma relação até meio dúbia na cabeça do depressivo, porque ele não quer estar perto das pessoas, mas ele quer que as pessoas estejam perto dele no lugar que ele decidiu ficar. Então, por exemplo, ele não quer ficar na sala com os outros, ele se sente incomodado, ele quer ficar no quarto, trancado, mas ele adoraria que as pessoas fossem para lá para ficar com ele, no espaço que ele decidiu para conversar sobre as coisas que ele conversa, sem criticá-lo e vivendo de maneira efetiva o processo do adoecimento que ele está passando. Então, o quadro que você está colocando é um quadro perfeitamente esperado dentro do cenário
daquilo que a gente poderia considerar da questão da depressão. O que a gente precisa fazer é, ao reconhecer que é um processo depressivo, procurar um processo terapêutico. Se ele está nesse quadro de agressividade, vai ser necessário entrar com alguma medicação, algum tipo de medicamento que possa reequilibrá-lo emocionalmente. Eu perdi as contas da idade dele, porque você disse que foi muito jovem, tinha tantos anos, mas se ele estiver na faixa dos 60 anos, quando o seu hormônio masculino ele começa a baixar, ele sente um processo depressivo. A mulher, quando ela entra no período do climatério, ela também tem queda dos seus hormônios femininos, só que é mais jovem. Ela tem isso lá pelos 50, 45, 50 anos, ela começa a apresentar esse processo de irritabilidade, às vezes depressão, uma série de angústias. Então, ali pelos 50 anos. E os homens, da faixa dos 60 para cima, eles têm o fenômeno da chamada andropausa, que é esse amortecimento das energias dos hormônios que dizem respeito ao equilíbrio do seu psiquismo, e eles muitas vezes deprimem também. Então, você vai somar o fenômeno que ele está vivendo, que é um fenômeno em si já predisponente a um processo depressivo, a esse outro, se é que ele está na faixa aí, que eu imagino que sim, a faixa dos 60 anos de idade, um pouco mais para cima, em que os níveis hormonais começam a diminuir e o indivíduo começa a apresentar, então, essas características. Minha sugestão é que você procure um aconselhamento de um médico para uma medicação que possa melhorar os níveis hormonais que ele tem e, ao mesmo tempo, uma medicação que melhore o humor. Evangelho no lar. Trabalho de atendimento espiritual na casa espírita. Nós já estamos com as casas abertas funcionando. Então, o trabalho de atendimento espiritual é muito importante. Não tem na minha cidade. Faça um atendimento espiritual virtual. Mas é muito importante para manter a harmonização do seu lar. Existem muitos instrumentos que a espiritualidade dispõe para que a gente possa fazer. E se ele é uma pessoa esclarecida, estabeleça com ele uma leitura de uma página, de uma obra de Emmanuel, daquela coleção, uma leitura daquela página, somente isso, para que a família possa viver um momento de reflexão durante o dia. Isso mesmo. Pode ouvir a Rádio Fraternidade também, viu? Exato, olha aí, coloca na Web Rádio Fraternidade e ouve a programação. Isso, 24 horas. Ouve as palestras. Faz bem, gente. Faz bem, Ouvir o bem faz bem. Ouvir o bem faz bem.